Olá, Teca Rebouças, e o nosso bate-papo hoje, gente, é sobre fluxo de caixa operacional e resultados financeiros. Bom, fica comigo até o final aqui que eu quero tirar a sua dúvida. Mas, já sabe, não tirei a sua dúvida, ficou com dúvida? Pode mandar aqui para mim que eu faço questão de responder para você, tá? Mas, começando aqui, fluxo de caixa operacional é o registro de tudo o que acontece dentro da sua empresa, dentro do mês. Um exemplo para você, dia 5, eu tive uma receita dentro da minha empresa de 12 mil reais. Mas esses 12 mil reais, ele pode ser fruto de 3 meses de venda, tá? Então, 4 mil do mês passado, 4 mil, às vezes, que o cliente pagou antecipado do mês seguinte, ou 4 mil de uma venda realizada há 60 dias. Então, enfim, são toda a movimentação, mas não significa que aconteceu dentro daquele mês. Ao contrário, eu posso ter uma saída de 5 mil reais no mesmo dia, só que essa saída ela pode ser referente a este mês ou não. Posso estar pagando fornecedores de produtos que eu comprei no mês anterior. Então, ele registra toda a movimentação. Por isso que nunca tem... Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou faturando 20 mil reais e eu estou tendo lucro. Mas no meu dia a dia, no fluxo operacional, nunca sobra dinheiro. Então, aí é que entra a parte de resultados financeiros. Muitas pessoas, elas confundem, elas acham assim, o fluxo de caixa dá para saber ali se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Se você registrou tudo dentro daquele mês, sim, às vezes até você consegue chegar no final do mês e falar, olha, recebi tanto, paguei tanto, mas aí não se esqueça também que existe os provisionamentos, que são aquelas questões que nem sempre nós pagamos naquele mês, mas pertence a este mês. Mas para saber o resultado financeiro de um mês, gente, nós precisamos fazer um outro tipo de análise, tá? Então, que fique bem claro para você até aqui. O fluxo de caixa operacional, ele serve para a gente registrar toda a movimentação do mês, mas nem sempre aquilo que está entrando e saindo dentro daquele mês pertence a este mês, tá? Por isso que fica muito difícil eu basear a minha lucratividade, o meu produto, se ele está dando lucro ou prejuízo, simplesmente com as informações de um fluxo de caixa. Mas é necessário você registrar todas as suas operações. Se você tem um sistema de gestão, perfeito, registre. Se você não tem, faça a sua planilha, faça o seu fluxo de caixa, anota, nem que seja no seu caderno, mas tenha o seu fluxo operacional em dia, tá? Porque assim você não corre o risco, por exemplo, de pagar uma coisa 2 vezes. Quando você for dar uma entrada de uma receita que foi por um cartão de crédito e você vendeu um produto por 100 reais, mas a receita foi 90, significa que você pagou 10 reais de juro. E isso você tem que anotar, porque no final do mês você vai ficar sabendo quanto que você pagou de juros também. É muito importante, inclusive para você não se perder, tá? Agora vamos para outra parte, resultados financeiros. Teca, então, pelo fluxo de caixa fica um pouco complicado. Como que eu faço para eu saber se o meu mês está dando lucro ou prejuízo? Gente, nós precisamos anotar todos os nossos custos, todos, tá? Quanto nós precisamos de fator, qual é o fator principal? Quanto eu faturei dentro deste mês, independente de para quando eu faturei, porque pode ser que eu faturei esse mês 100 mil, só que deste faturamento, 50% foram parcelados, então ele não vai entrar aqui. Lembra do fluxo de caixa, vai aparecer nos próximos meses. Pode ser que neste mês eu faturei esse valor e 40% dele ficou nos custos variáveis, mas eu não estou sentindo neste momento, porque eu também parcelei os meus fornecedores. Então, mas mesmo assim, para saber se o meu produto é lucrativo ou não, eu preciso fazer essa conta. E aí entra, para ter resultados financeiros,
não se esqueça, eu preciso do meu faturamento, eu preciso saber quais são todos os custos variáveis, aí inclui imposto, taxas financeiras, eu preciso saber exatamente quanto é o custo meu administrativo e vou te falando, independente de você ter um produto físico ou um produto que você é digital, todos têm um custo e precisa ser colocado. Se você tem um colaborador, você precisa colocar esses custos. Só assim, através dessa informação, faturamento, menos todos os custos variáveis, menos todas as despesas administrativas, é que você vai saber, tá? Quanto que você está tendo de lucro ou prejuízo. E anotando sempre que deste faturamento vai resultar, tá? Um fluxo de caixa bastante movimentado, principalmente se eu parcelei essas despesas, assim como eu parcelei as receitas. Eu estou falando isso, gente, porque uma das dores que eu ouço muito hoje em dia é as pessoas, elas faturam um determinado valor, elas usam o mecanismo das antecipações, ou seja, toda a receita ela entra dentro daquele mês, mas geralmente, às vezes, ela parcela com algum fornecedor. E aí no próximo mês vem a fatura e muitas vezes aquilo não foi contabilizado, tá? Então, às vezes, o fluxo de caixa ele fica muito caro, muito alto e acaba se perdendo porque ela não tinha aquele controle exatamente quando ela faturou, que ela precisava saber que uma parcela daquele faturamento iria vir futuramente, então por isso ela precisaria fazer uma reserva financeira. Tudo podemos, gente, tudo podemos, desde que seja com muita sabedoria. Dá para poder jogar o fornecedor lá para frente? Sim, com certeza. Dá para trabalhar com o dinheiro do fornecedor? Dá, desde que a gente saiba como usar isso. Porque se nós não soubermos os nossos custos reais e separar o joio do trigo, a gente acaba gastando aquilo que não nos pertence e depois, quando a conta chega, a gente fica desesperado. E aí, fatalmente, a gente acaba usando limite de cheque especial, fazendo capital de giro para pagar contas, gente, de produtos que a gente deveria ter separado, sabe, lá anteriormente. Então, tudo podemos, mas nem tudo convém, tá? Então, separe o joio e o trigo e entenda principalmente que fluxo de caixa operacional é importantíssimo, porque ele vai registrar todas as operações dentro do mês. Resultados financeiros, a gente sabe se o nosso produto dá lucro ou prejuízo quando nós colocamos na ponta do lápis quanto ele custa, quanto que não é nosso, que é de fornecedores, quanto que é de impostos e quanto é o nosso custo real.